What's up, friend? Você deve saber que chegar à fluência não é algo para quem pode, mas sim algo para quem quer. Você já deve ter pensado nisso. Por quê? Porque simplesmente hoje é possível aprender inglês de graça e chegar à fluência de graça a partir do seu celular, do seu sofá, do sofá da sua casa. E a prova disso é a quantidade de alunos ou pessoas falantes que estão por aí, que são autodidatas completos. Eu tenho alguns alunos que falam bem pra caramba, nunca tiveram aula sequer com um professor e que estão comigo hoje só para aprimorar ou para desenvolver e dar manutenção para o inglês que eles atingiram sozinhos. Agora, para chegar nesse nível, para chegar à fluência sozinho, você precisa de algumas coisinhas e que eu chamo de atitudes. Mas o que são atitudes? São coisas que você tem que fazer. E eu separei aqui as 5 atitudes que eu acho que são as mais, vamos chamar assim, de fundamentais para que você também possa chegar à fluência sozinho. Tá a fim de saber quais são? Cara, a primeira atitude que eu acho que você tem que tomar para poder aprender a falar inglês sozinho, de vez e de graça, é compulsão, curiosidade compulsiva por vocabulário, certo? Saber o nome das coisas, saber os verbos, saber as qualidades, os adjetivos, e não somente isso, mas organizar suas informações, classificá-las, procurar criar vocabulários temáticos de grupos, as palavras da família, as palavras dos esportes, e assim você vai. E não somente anotar essas palavras, mas anotar da forma com que você as pronuncia, separando ali, sublinhando a sílaba tônica, para que você possa então saber quando você vira aquela palavra de novo, saber como pronunciar sozinho. E como é que você vai conseguir fazer isso? Depois que você anotar essa sua palavra no celular, ouvir a pronúncia várias vezes, repetir essa pronúncia umas 10 vezes exaustivamente, criar frases com essa palavra nova, procurando também verificar a pronúncia no seu celular, e assim você vai crescendo os seus vocabulários, os seus verbos, suas ações, os seus adjetivos, os seus substantivos, e isso vai dar para você uma gama de palavras que na hora que você precisar usar, a palavra vem lá, e ela vem com a pronúncia certa. E isso é o mais legal, pronunciar para ser entendido. Faz sentido? A segunda atitude que eu acho que você tem que ter é frequência nos estudos. Um pouquinho todo dia. Ninguém aprende a falar inglês quando faz um intercâmbio porque está nos Estados Unidos. Ele aprende ou ela aprende. Por quê? Porque estão falando inglês todos os dias, um pouquinho pelo menos. Então se você vai estudar 1 hora por dia, é 1 hora por dia de segunda a quinta, ou segundas, quartas e sextas, mas essa frequência é fundamental para que você crie um hábito de estudos e siga esse hábito de estudos. E veja bem, nada adianta pensar em fazer imersões, transformar o seu celular todo para inglês, os settings dele, não é isso, é um pouquinho todo dia por bastante tempo, por alguns meses, certo? Porque não tem atalho. Você vai precisar se dedicar bastante, sim, um pouquinho todos os dias. Por que um pouquinho todos os dias? Num curso de inglês, por exemplo, se você fizesse, você estudaria 2 vezes por semana, 2 horas, sei lá, 1 hora na segunda, 1 hora na quarta. Agora, se você estudar meia hora todo dia, um pouquinho, 1 hora, tanto melhor, para você vai ter sempre o seu cérebro pensando em inglês e trazendo coisas novas. Muito melhor do que se você pegar só estudar na sexta-feira, porque você só pode na sexta, e estudar 5 horas por dia, procurando fazer uma imersão. Isso não funciona. Um pouquinho todo santo dia, certo? Então, frequência é a segunda palavra-chave, o segundo hábito que eu acho que você precisa ter. A terceira atitude que você tem que ter é estudar com o que você gosta. Se você gosta de assistir filmes, gosta de assistir séries, gosta de ouvir música, trabalhe com filmes, séries e músicas, explore isso. Afinal de contas, não esqueça que você está estudando, certo? Mas estudar com trechos de filmes, com trechos de séries, com letras de música, vão dar para você prazer em fazer aquilo. E assim você consegue dar sequência e ter o seu hábito de estudos. Eu aprendi inglês por causa da música, e assim muita gente. Então não esqueça que se você está estudando, você vai fatiar aquele pedacinho, você vai assistir, depois você vai ver as legendas, você vai procurar entender o que está colocado nas legendas, procurar o vocabulário das legendas, depois você vai procurar reproduzir as palavras novas, reproduzir o texto que você anotou nas legendas, e depois você vai ouvir novamente aquela sessão, aquele trechinho, para poder compreender tudo aquilo que você estudou. Fechado esse ciclo, aí você parte para um novo ciclo, dentro do seu filme, dentro da sua série ou dentro da sua música. Tudo isso com prazer. É entretenimento? Nem tanto. É trabalho, estudo, mas dá para unir os dois. E assim você vai render muito mais e vai curtir muito mais o processo. A quarta atitude que você tem que ter também é
praticar, praticar, praticar. Veja que se você quer falar inglês, você não pode estar lendo inglês e querendo achar que aquela leitura vai se transformar em discurso. Ok? Por essa razão que às vezes eu acho que o Duolingo não ajuda muito, a não ser para a criação de vocabulário, com certeza. Mas se você quer falar inglês, você precisa falar e principalmente saber ouvir. Você precisa ouvir, porque boas pessoas que sabem escutar bem, certo? Também vão conseguir falar bem. Então não só fale o que você quer, mas escute com atenção aos outros. Por essa razão, esses aplicativos que são vários, e vai ter um outro vídeo que eu vou fazer falando, mostrando esses aplicativos de bate-papo que são de parte gratuitos, eles ajudam demais a você falar com pessoas do Brasil, do mundo, o que seja. Você escolhe a língua que você vai falar. E além disso, você vai ter a oportunidade de ouvi-los. E aí também entram os podcasts, porque por mais que você não esteja vendo no podcast o que está sendo dito, vale a título de treinamento de listening. Veja que as séries, que as músicas, que os filmes, tudo é listening. O podcast não é na medida em que você não vai conseguir enxergar. Então você vai tentar procurar identificar todas as palavras que você conhece naquele podcast. Mas, de novo, todo listening importante é aquele que você consegue enxergar. Mas na prática, requer que você solte. Você pode falar sozinho, você pode falar na frente do espelho, você pode falar em aplicativo, você pode falar com seus amigos, forme um grupo para falar com eles. Você pode até falar nos grupos de WhatsApp. O importante é que você tem que ter clareza que se você quer falar inglês, você precisa falar muito e ouvir muito também, e com atenção. Esse não é um segredo, mas é uma verdade absoluta para quem quer falar inglês. Cara, e agora que você está acumulando horas de voo, horas de prática de direção, por exemplo, lembra lá quando você está tirando a carteira de motorista? Então o que acontece? Agora eu vou dar a quinta atitude que talvez você não goste tanto de ouvir, mas ela vai ser importante demais para você, que é estudar gramática. O que a gramática faz pela gente? A gente pode falar inglês pelos cotovelos, mas precisa saber por que a gente está usando essa ou aquela expressão. E o nome disso é proficiência. Na medida em que você consegue ter fluência ligada à proficiência, significa que você sabe dirigir o carro, mas que você também, além de saber dirigir, você tem técnica para dirigir, você tem confiança. Esse é o resultado do estudo da gramática, passar para você confiança. Então não é perda de tempo, e sim é um belo investimento. Separa nos seus horários de estudos, na sua frequência de estudos, na sua rotina de estudos, um pouquinho de gramática. E vai ter um outro vídeo em que eu vou mostrar quais são os elementos gramaticais e as gramáticas que eu indico para você. Pouquinho todo dia, para não encher o saco, mas para aprender bastante. E aí então você vai ter o resultado que você quer. Aliás, lembra do começo do vídeo que eu falei que aprender inglês não é para quem pode, mas é para quem quer? Escreve aqui embaixo para mim, você quer ser fluente? Se você quer, coloca assim, eu quero ser fluente. E siga um pouco, ou tudo o que eu falei aqui para que você tenha o resultado que você quer definitivamente, de onde você estiver, sozinho e de graça. Valeu? See you next time. Thank you, my friends. God bless you. Bye bye. Now.